Olá, queridos irmãos, que o Senhor Deus os abençoe nesta segunda-feira, dia 7 de julho. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: seja uma ótima influência. O texto, queridos, está nos ensinos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Queridos, essa igreja de Corinto ficava lá na Grécia, panteão grego, muitas pessoas que seguiam vários daqueles deuses e de repente encontram Cristo. E à medida que encontram Cristo, elas precisam desfazer todos aqueles ensinos, deixar de lado e prosseguir agora numa nova jornada de conhecer e seguir os passos de Jesus. Mas eles não tinham uma referência de Jesus, ao contrário de povos anteriores. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ao contrário de alguns apóstolos que ele conheceu no meio do caminho, como Pedro, por exemplo, que caminharam com Jesus. Mas ele fez questão de obter o máximo de ensino possível e também o que ele fez, ele capturou nas pessoas que andaram com Jesus como era seguir Jesus, como era falar como Jesus, pensar como Jesus, e ele foi aprendendo tudo aquilo e teve um processo. O nome disso foi discipulado. Ele foi aprendendo como tudo deveria ser. E ele chega aqui nessa instância, meus amados, de uma maneira muito especial. Ele chega para aquelas pessoas que tinham costumes alimentícios diferenciados, costumes relacionados à adoração diferenciados, costumes de vida diferenciados, relacionamento. E ele fala: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor Deus, ele teve uma preocupação tão grande com esse aspecto que ele encaminhou o Espírito Santo. Você vai poder observar lá em Atos, capítulo 1, quando um pouquinho antes de Jesus sair de cena e voltar para Deus, diante dos olhos de todos ali, naquele instante, o Senhor Jesus, ele falou: vocês vão receber sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Aí ele fala em Jerusalém, Samaria, confins da terra, Brasil! Então, o que aconteceu? O Senhor Deus, ele teve uma preocupação em sermos exatamente como ele. Então, ele manda o seu próprio Espírito para ser derramado sobre todos aqueles que se entregam a ele. Se hoje, por exemplo, você tomar uma decisão, eu tomei no meu quarto, dentro do meu quarto, não foi dentro de uma igreja. Eu faço questão de citar isso porque foi algo espetacular. Eu fechei as portas do meu quarto, as janelas e tudo mais, e falei: Deus, eu entrego a minha vida a ti, me enche do teu Espírito. E o Espírito de Deus entrou em mim e tapou meu coração. Esse mesmo Espírito, ele também me deu características na minha personalidade. Aos poucos, conforme eu fui deixando, características da minha antiga personalidade foram saindo e chegando às características de uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele foi colocando em mim uma seiva de Deus. E minha personalidade foi completamente transformada. Mas aí o que tem a ver isso em ser uma ótima influência? É simples. Porque em Deus estão os maiores e melhores ensinos para mim e para você. Eu sou um treinador. Há muitos anos eu sou assim. Estou em recursos humanos desde 1995. Todos os ensinos, todos os escritos, todos os livros que li, todas as vezes que entrei numa sala de aula para ministrar e formar novos líderes, sempre os ensinos passavam por Jesus. Sempre, mesmo sem citar o nome, os ensinos passavam por ele. Então, as melhores influências possíveis estão em Deus. Você pode buscar em Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos lá da igreja de Corinto, na Grécia: olha, sejam meus imitadores, porque eles não tinham uma referência até então. E é importante que eu e você sejamos referências. Referência em quê? Temos as áreas da vida. A estrutura familiar, financeira, sua frente profissional, educacional, vida amorosa, todas as áreas. Em todas as áreas, eu e você precisamos ser excelentes. Todas as áreas. Eu, por exemplo, antes de gravar esse devocional agora está por volta de 10 horas da manhã, 10:05 da manhã. Eu nunca gravo tão tarde, você me perdoa por isso.
Mas é que hoje é feriado e confesso para você, eu estava tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que ontem, domingo, o negócio foi bom. Glória a Deus, foi maravilhoso. De manhã e de noite, lá na casa de Deus, na parte da tarde também. Mas a verdade é que nós precisamos ser uma excelente influência. As pessoas estão nos rodeando, nos olhando, seus filhos estão te olhando, sua esposa está te olhando, seu marido está te olhando, seus parentes estão te olhando, seus vizinhos estão te olhando. E o que eles podem falar a teu respeito? Eu, por exemplo, na hora que parei de fazer esse devocional, eu parei aqui e falei, Senhor, me ajuda que quando eu falar, não sejam as minhas palavras, mas seja o Senhor falando, Senhor Deus, no meio dessa gravação. E assim eu convido você a fazer também, porque existem coisas que você naturalmente vai detectar. Puxa vida, eu fiz isso, não foi tão legal. Fiz aquilo, não foi tão legal. Ah, isso aqui eu fiz e foi bom. Ao mesmo tempo que isso vai acontecer, existem coisas um pouco além que nós precisamos do auxílio de Deus para detectar se estamos no caminho certo ou não. E existe algo especial demais quando você permite que Deus tome a frente de qualquer situação. É o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, quando eu pedi a Ele que trouxesse a palavra dele para você. Nesse instante, ele assume a dianteira e você ganha, o teu motor ele ganha uma potência muito maior, como se estivesse com nitrogênio. Você consegue ter mais velocidade, mais qualidade, mais profundidade. E é exatamente isso que nós precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida, todas elas. Você precisa ser um pai melhor, uma mãe melhor, você precisa ser um filho melhor, você precisa, ser um estudante melhor, um trabalhador melhor, uma pessoa de influência. Hoje existe o termo influencer, né? São várias pessoas que estão colocando suas ideias na rede social, nas mídias e tudo mais, e pessoas são muito seguidas, são mais seguidas até do que pessoas que estão aí dentro de processos televisivos há séculos. Pessoas que têm milhões de seguidores. Por quê? Porque trazem uma mensagem, traz ali um diferencial, e quando a gente assiste aquilo, muitas pessoas se identificam com aquilo, falam, caramba, isso aqui, mas nem tudo que reluz é ouro, você sabe muito bem disso. E eu quero convidar você a buscar como influência para a tua vida pessoas que realmente fazem diferença nas áreas da vida como um todo. Pessoas que são, por exemplo, você é um pai, quer se espelhar num pai bacana? Procure um pai excelente, se espelha nele. Uma pessoa, você é um escritor, né? Você quer, puxa vida, eu quero escrever meus livros. Se inspire em autores de referência, autores que você possa analisar um pouco da sua vida. Porque é muito interessante isso, queridos. Ser influência significa você ter os melhores atributos que possam ser influenciáveis. Ou seja, pessoas vão botar em você um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu quero convidar você a viver mais essa essência, essa possibilidade. Ah, mas como eu vou passar se eu não estou? É verdade. Como você vai passar se você não tem? Eu só posso dar R$10 para você se eu tiver R$10. Então, se pessoas não são boas influências ainda em alguma área da sua vida, querido, você precisa reajustar o processo. Então, vamos fazer o quê? É simples. Fica tranquilo. Não tem nenhuma sangria desatada, não tem nenhum desespero aqui. Analise bem a tua vida. Eu recomendo a você sentar num cantinho aí, agora mesmo, e faz uma oração. Pai, por favor, me ajuda a refletir sobre a minha vida, aonde eu sou bom e aonde eu ainda não sou bom, aonde eu posso ser uma boa influência, aonde eu não posso ser uma boa influência. E nesse momento você pega, você ora e o Espírito de Deus vai revelar para você. E aí você pega, anota, pega um caderninho e uma caneta. No que você é bom, investe mais, para que você seja melhor ainda. Beleza? Mas na onde você não é bom, você tem que ser sincero. Pô, eu não sou bom nisso. Aí você pega, você anota, você registra aquilo. E você começa a pedir, Deus, por favor, me ajuda a ser bom nessa área. Porque nós somos, todos nós, influenciadores. Nós somos influenciadores. Os seus filhos te imitam, você já reparou isso? Então faça isso. Seja um ótimo influenciador. E cuidado com as suas influências. Quem tem sido as suas influências? Com quem você... Que tipo de água você tem bebido? Entende? Você é o resultado do que você come. Então, para e presta atenção no que o Deus Eterno quer para a tua vida. Que você seja uma pessoa de influência. Uma pessoa diferenciada nesse século XXI. Um século, querido, que as coisas estão tão descartáveis,
tão rápidas, tão fast foods, tudo muito rápido, prático, relacionamentos frágeis. Cansei de você, vira a página, vou trocar você. Tudo tão... Não, isso não é o adequado, isso não tem fundo, isso não tem propriedade, solidez. Deus está chamando você para algo diferenciado. Busque em Deus a sua maior e melhor influência. Busque em Jesus uma formatação ideal. E naquelas pessoas que são verdadeiras, que são sérias e que tenham Deus, sabe? Busque as melhores influências. A gente vê muita polêmica por aí, muita gente polemizando. Foge de polêmica, foge dos polêmicos. Fuja você também da polêmica. Às vezes você sabe que você é polêmico. Larga isso, querido. Vamos viver uma vida, sabe, que possa ser copiada. Uma vida que pode ser deixada como um legado. Se você morresse agora, porque um dia a gente vai partir. Se você saísse de cena agora, o que falariam de você? O que os seus vizinhos falam de você? O que os seus parentes falam de você? Seja uma influência poderosa nessa terra. Seja uma influência poderosa nesse tempo. Seja uma influência poderosa para quem está perto de você e também para quem está longe. Eu quero orar pela tua vida. Guarda isso no teu coração, querido. Hoje é uma mensagem que não é tão espiritual. É uma mensagem mais de ordem comportamental. Mas é uma mensagem que eu e você precisamos urgentemente redirecionar a nossa carruagem para que possamos ser ótimos influenciadores, porque nós somos. As pessoas estão olhando para nós. Você tem fãs, você sabia disso? Tem pessoas que seguem você. Eu não estou falando de internet, não. Tem gente que segue você, tem gente que acompanha você. E aí? O que você está passando de mensagem? Não tem que ser o que você quer, o que você acha, não. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, o que tem qualidade, o que faz diferença na vida das pessoas de maneira positiva. Quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoa meu irmão, a minha irmã, meu amigo, minha amiga que aqui estão, Senhor Deus, nesse devocional. Que tenham uma grande qualidade, meu Pai amado, de vida, que possam ser, Senhor Deus, imitados, se possam ser, Senhor Deus eterno, influenciadores na vida de outros. Mas antes disso, que eles ajustem, Pai amado, aonde estão as suas vidas, no que precisa melhorar, no que precisa qualificar ainda mais, que sejam excelentes, meu Pai, na arte de serem, Senhor Deus, ótimos cidadãos, ótimas pessoas, Pai, que façam a diferença, sejam prestativos, Senhor Deus, proativos, tenham iniciativa, tenham liderança, tenham qualidade, meu Pai amado, sejam pessoas, Senhor Deus, amorosas, em nome de Jesus, Pai, as melhores qualificações sejam implantadas na vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, assistindo esse devocional, em nome de Jesus, amém. Busque as melhores qualificações possíveis e seja o melhor influenciador que você pode ser. Brilhe. Cole com Deus e brilhe. Um beijo, Deus te abençoe. Aqui no Rio de Janeiro, feriado hoje, dia 7 de julho, o BRICS está aí. É a você que está assistindo, querido, independente de ser hoje, qualquer dia, seja uma bênção, seja uma potência, mas você só será, na força da tua vontade, você vai poder ser muita coisa legal. Mas quando você jogar, colocar Deus na tua vida, aí ninguém te segura. Grava isso. Coloque em prática. Um beijo. Que Deus te abençoe. Que foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. Ótimo dia. Deus te abençoe. Paz.